Nossa fé, nossas histórias. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, que prazer encontrar com você de novo aqui pelas ondas da Rádio Catedral 106.7, Rádio Catedral FM, e também pelo YouTube. Nós aqui estamos falando, você está nos ouvindo, mas também pode nos ver, pode ver esse estúdio aqui onde a gente está conversando. Nós estamos numa caminhada muito bacana aqui na Rádio Catedral. Essa nossa caminhada é uma caminhada que quer encontrar com você, que quer que você dê passos conosco junto dela. Eu sou o Raymond, estou apresentando este programa, um programa que me dá muita alegria, porque conta as nossas histórias, a nossa fé, o nosso caminho, o nosso diálogo. O objetivo desse nosso encontro aqui é estabelecer uma coisa que é muito, mas sabe o que é muito? Muito importante nos dias de hoje, onde a gente vive nessa velocidade louca, o mundo do WhatsApp, o mundo das redes sociais, o mundo das velocidades extremas, mas nós aqui paramos durante uma hora para conversar. O nosso aspecto principal aqui hoje não, em todos os programas, é o diálogo, tão necessário para nós nos dias de hoje. Eu tenho que dizer para você, a partir do título desse nosso programa, a riqueza que ele é. Olhem só que título lindo. Nossa fé, nossas histórias. Aquilo que nós acreditamos, o modo que nós acreditamos e também as histórias que a gente vai construindo vida afora. Esse nosso encontro é um encontro quinzenal. Nós vamos ao ar sexta-feira sim, sexta-feira não, sempre às 19 horas. Eu quero te convidar para embarcar nessa jornada comigo, para embarcar nessa jornada conosco, uma jornada importante. Vou apresentar hoje para vocês aqui, está muito legal, os nossos convidados, mas também quero te convidar a entrar aqui no estúdio conosco. E para isso, vou dar para você o número de WhatsApp. Manda uma mensagem para nós, o WhatsApp é este, olha, 21 96498 0394. Vou repetir, 21 96498 0394. Eu quero convidá-la, não só a mandar mensagem para nós, mas quero convidá-la também a divulgar o nosso programa. Aí na sua paróquia, na sua comunidade, na sua escola, na sua família, vai divulgando o nosso trabalho, vai divulgando este nosso programa, Nossa Fé, Nossas Histórias. E se você tem uma história para contar, fala com a gente também. Um dia você vai estar aqui no estúdio conosco, contando a sua história, que certamente deve ser uma história muito, mas muito bonita, e a gente vai ter o prazer de partilhar essa história com todo mundo. Eu quero chamar agora esse momento, que é um momento que eu chamo de um quadro de andar com fé. Esse é o nosso momento, andar com fé. Vamos lá? É uma reflexão para a gente pensar um pouco a nossa fé e as nossas histórias de vida. Andar com fé. Hoje quero contar para você sobre um acontecido no alto de uma montanha. No alto de uma montanha, Jesus se retirou para orar e ali a multidão o seguiu. A multidão foi encontrá-lo. Ele havia feito alguns milagres, todo mundo foi atrás dos milagres de Jesus. E aí uma multidão enorme no alto da montanha, até que o dia foi caindo, a noite foi chegando, e aí Jesus, preocupado, disse assim para os discípulos: escuta, essa multidão, como é que a gente vai fazer? Os discípulos perguntaram: como é que a gente vai fazer com essa multidão, Jesus? Vamos despedi-la para que ela vá às suas aldeias, às suas casas, às suas famílias, e ali nessas casas eles se alimentem. E Jesus dá uma ordem, diz assim: dai vós mesmo a ela de comer. Mas como é que a gente pode fazer isso? São 5.000 pessoas, sem contar as crianças, é gente pra caramba. Jesus, isso não dá, vamos despedir o povo. Jesus, não, a gente vai alimentá-las, vocês vão alimentá-las. Aí alguém disse assim, tem um menino aí que ele disse que trouxe uma merenda. Ele trouxe uns 2 pãezinhos, 3 peixinhos, mas é o que a gente tem, não tem mais nada disso. Jesus disse, pois bem, manda o povo se sentar na grama que todo mundo vai comer desses 2 pães e desses 3 peixes. E aí aconteceu o milagre da multiplicação. Tem gente que acha que o milagre foi assim, Jesus estendeu a mão,
fez lá um saramaleque, fez lá uma mágica e o pão se multiplicou. Não. Quando aquele menino, aquele jovenzinho abriu o seu embornal e tirou os seus pãezinhos, os seus peixinhos, acontece que todo mundo começou a fazer a mesma coisa. Todo mundo tinha um pãozinho, uma merenda, todo mundo tinha um embornalzinho, e aí foi colocando, todo mundo colocando a serviço, todo mundo colocando para partilha, e aí todos foram alimentados. Esta é a multiplicação dos pães, que é o milagre de Jesus, mas que também está nas nossas mãos. Essa reflexão que faço hoje, eu faço toda semana e mando por WhatsApp. Se você quiser recebê-la, manda para nós uma mensagem dizendo assim, quero receber, só isso, 96498-0394. Histórias de vida. O programa de hoje, eu vou agora começar então com a nossa história do dia. A nossa história do dia hoje, quero dizer para você assim, olhando dentro dos seus olhos, você vai se apaixonar com ela. É uma história linda, uma história de uma vida dedicada. O programa de hoje traz um tema que é uma preocupação mundial. O próprio Papa Leão XIV, repetindo o que Francisco dizia, o que os outros papas já disseram, ele fala da importância de a gente denunciar aquilo que é a fome no mundo. Mas não só de denunciar, anunciar que é possível combater a fome, que é possível que as pessoas tenham o pão para se alimentar. Ele chama a comunidade internacional a agir com fraternidade para acabar com a fome no mundo. Esse é o Papa Leão XIV fazendo esse movimento. Embora o Brasil tenha saído do mapa da fome em 2025, não significa dizer que não tem nenhum brasileiro passando fome. Claro que tem. A FAO, que é o organismo da ONU, diz que 2,5% da população passando fome é tolerável, portanto não está no mapa da fome. Se a gente pensar 2,5% da população brasileira, nós estamos falando aí, né, de uma multidão de pessoas. Somos 213 milhões de brasileiros, estão falando aí em torno de 6 milhões de pessoas ainda passam fome no Brasil. E a gente precisa de caminhar para isso. Algumas pessoas podem pensar, Raimon, esse problema é muito difícil, é muito complexo, não dá para fazer nada. Um pouquinho que eu fizer não vai resolver nada. E eu hoje trouxe aqui um amigo, o Eli. Eli vai contar para nós um pouco a sua história. Eli Ferreira, desde 2013, fornece café da manhã a pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Eli, muito obrigado por sua presença aqui conosco, viu, querido? Obrigado, digo eu, irmão. Muito obrigado você, os seus ouvintes, e estamos aqui. Que bacana. Eu estou encantado com a sua história. E o que é bacana, né, Eli, que a sua história é uma história que tem outras tantas, né? Outras. Tem outras tantas pessoas que fazem também com dedicação o que você faz. É verdade. E é muito bacana. O amor... Eu falo assim, porque hoje, irmão, a gente vive numa sociedade que a gente abre o YouTube, por exemplo, a gente só vê, por exemplo, a movimentação das IAs. Eu falo, e nós, seres humanos, mais do que nunca, a gente tem que praticar a nossa IA diariamente, que é a interação amorosa com o próximo. Todo mundo achando que você ia falar inteligência artificial. Não, ele falou interação amorosa, muito bom. A gente precisa voltar a nossa essência de cuidar do outro, de preocupar com o outro, de sentir a dor do outro. Porque às vezes, por exemplo, no meu caso, como a Rosinha, e eu sei que você, na sua participação, que cuida dos irmãozinhos em situação de rua, que muitos veem com uma poluição visual, mas ali dentro tem uma história, tem uma parte de nós, quando eu falo parte de nós, não é no sentido assim abstrato, porque se a gente pensar aqui dentro desse estúdio, o mesmo ar que você respira, Rosinha, eu respiro, em conjunto nós respiramos o mesmo ar. E assim é nós como a humanidade, nós todos estamos interagidos uns com os outros, né? Então, quando a gente devota um pouquinho mais, principalmente quem está assim na linha do abandono, nas calçadas da vida, é tudo que nos move. Não tem dor, não tem cansaço, ainda mais eu que moro em Paquetá, que às vezes
quando você mora aqui no continente, que faz qualquer ação, aí bota no carro, leva e entrega, né? Aí, no caso, não. Para fazer 72 litros de café, que por dia é servido ali em frente ao Tribunal de Justiça, eu tenho que acordar perto de meia-noite, passar a madrugada. Com isso, Raymond e Rosinha e seus ouvintes, de maneira nenhuma eu estou falando assim da parte exaustiva. Estou só contando a história como é, porque eu acho que nada supera a dor de quem está na calçada ou com fome, principalmente com fome. E você começou ali distribuindo 250 café da manhã, não é isso? Isso. E hoje, como é que está isso? Conta para mim. Hoje são 1.000 pães por dia, Raymond. E são 1.000 pães, 72 litros de café. E ali a gente vai ajudando também, por exemplo, quando eles conseguem emprego, que a gente tem a parceria ali com o Cipop, né? Aí o primeiro salário a gente sabe que é dificultoso. A gente, lá em Paquetá, aí o pessoal quando me vê, fala, vem ali, que eu pergunto assim, não tem uma geladeira usada, uma cama, um colchão, aí a gente ajuda a montar o quartinho, porque o maior desejo é que um dia chegue, por mais que seja abstrato, não encontre mais ninguém naquela situação. Então, quando a gente vê que alguém já saiu daquela situação, está num quartinho, a gente faz de tudo para ajudar e ele ficar ali dentro. E eu acho bacana isso ali, até porque a nossa luta não é para tê-los para a gente fazer a caridade. Não. A nossa luta é para que eles possam tomar a sua vida nas mãos. Exato, né? Exato. Uma vez, Raymond, na pandemia, então era muita gente, assim, muito jornalista passando por ali, né? Aí me perguntou, fez 2 perguntas que eu nunca vou esquecer. O que naquele momento eu me sentia como que agregando tanta gente, se na época era para distanciar. Aí eu virei para a jornalista e falei assim, olha, minha querida, existe o mundo real e o ideal. O ideal que você estivéssemos em casa, e cada um deles também. Mas o mundo real que eles estão com fome, muita fome, porque você vê, olha, a cidade está parada, os restaurantes, muitos projetos generosos nesse momento por cautela, também estão em casa e a gente não pode abandonar. E uma outra perguntou se eu era feliz, Raymond. Eu disse que eu sou uma pessoa realizada. Aí ela levou meio que um susto e perguntou, mas como assim? Eu falei assim, a minha felicidade plena é o dia que eu chegar aqui e não tiver mais nenhum. Porque aí eu sei que cada um seguiu o seu caminho. Aí ela perguntou, o que você vai fazer o café? Eu chamo o povo de Paquetá lá na barca e falo, tem café e pão 0800. Que bacana. Vontade é que um dia, de fato, essa realidade, né? Mude. Tem uma música, irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos, numa só voz, a liberdade irão cantar. Né? Olha só. Não é bacana? Nossa, é de arrepiar. É isso. Esse projeto chamou inicialmente o Café do Eli. Isso. Né? O projeto era Café do Eli. Agora, está mudando? Humanizare? Raymond, porque no início mesmo a gente colocou assim, amor, que era amigos, na época a gente não tinha assim, irmãozinho em situação de rua. Então falava assim, então amor seria amigos moradores de rua, né? Amor. Aí o pessoal falava, onde fica isso? A gente não sabe, então leva lá no projeto do Eli. Aí eu falei, não, então vamos botar Frater. Frater e o R bem maiúsculo, que era Fraternidade nas Ruas. Mas a gente também não sabe, bota lá leva lá no Eli. E assim ficou. Só que essa coisa assim do pronome pessoal sempre me incomodou muito. Porque eu falei assim, então vamos botar Humanizare. Que aí é de humanizar as nossas relações um com o outro, nós como sociedade, nós como os ver naquela situação. Então, daí o novo nome. Essa é a mudança. É a mudança. É para não ter a questão personalista. Exato, isso me incomoda muito. A mim também incomoda, sabia? Usar o pronome no plural, né? No mínimo no plural, né? Quando a gente diz, quem está fazendo é você, não, quem está fazendo somos nós. Exato. Né? E aí eu também concordo muito com você. Eli, diz para mim assim, a moça perguntou se você era feliz, você disse que era realizado. A minha pergunta para você é a seguinte, essa é uma causa de sua vida?
Raimon, por nada, meu querido. Nós estávamos comentando, por nada que você possa imaginar nesse mundo que nós vivemos tiraria da causa. É o dia que Papai do Céu achar que a gente tem que partir, a gente sente que fez um pouquinho. Porque é a minha vida. Eu acho assim que nesse período todo, no cotidiano, a gente mais recebe do que doa, né? Que às vezes a pessoa tem muito essa preocupação de doar, de caridade. Eu falo, não, eu recebo muito mais através das histórias, do sorriso, da gratidão, e isso para mim nada substitui. Nada substitui. Eli, eu quero assim te agradecer, mas quero que você continue aqui com a gente, né, para a gente conversar daqui a pouquinho sobre essa história, né, da fome no mundo e como é que a gente faz para enfrentá-la. Quero agradecer muito a sua história de vida e quero dizer para você, você gostou da história do Eli? Que é uma história dele e uma história de muita gente junta, né? Então eu quero, se você quer comentar, manda depois um WhatsApp para nós, o número é 96498-0394, 21 96498-0394. A gente vai chamar um intervalo e daí a pouquinho eu vou voltar com Eli e com mais uma convidada. Aqui é cada vez melhor. Fica com a gente. Nossa fé, nossas histórias. Estamos de volta com o nosso programa Nossa Fé, Nossas Histórias. Quero lembrar que a cada 15 dias nós estamos no ar, aqui pelas ondas da Rádio Catedral FM 106,7, ou então pelo YouTube da Rádio Catedral. Venha participar conosco, venha trazer as suas ideias, venha trazer o seu testemunho de fé, venha trazer também a sua história de vida. O nosso programa é um programa que quer interagir com você o tempo todo. Eu, no bloco anterior, fiz uma reflexão de espiritualidade, de mística, e disse para você, toda semana eu mando uma mensagem por WhatsApp para um grupo grande de pessoas. Já são mais de 5.000 pessoas que recebem a minha mensagem de WhatsApp, de uma reflexão que eu faço sobre o texto do Evangelho do domingo seguinte. Se você também quiser recebê-la, você pode entrar em contato conosco dizendo assim, quero receber, só isso, manda essa palavrinha, quero receber, ou eu quero. Aí a gente vai entender que você quer receber a nossa reflexão, mande para o WhatsApp 96498-0394, 21 96498-0394. No programa de hoje, o nosso tema, e portanto agora nós estamos na conversa do dia, com duas pessoas muito queridas, o Eli, que vocês já viram, o Eli Ferreira, esse homem que tem uma causa de vida que é estar ao lado dos nossos irmãozinhos, dos mais empobrecidos. E o nosso assunto hoje é fome e segurança alimentar. Fome e segurança alimentar. Além de contar com a presença do Eli Ferreira, nós também vamos agora chamar aqui para compor essa nossa mesa, essa nossa conversa, a Rosa Alvarenga, e que a gente chama de Rosinha, nossa Rosinha do SEDAC, essa companheira. Não vou nem dizer para vocês quanto tempo tem que nós somos amigos, mas eu vou dizer que já tem mais de 40 anos. Coisa pra caramba, né, Rosinha? Tem gente lá dizendo assim, então eles foram amigos bebês, né? Porque nada disso, a gente já tinha uma idadezinha, já éramos amigos, né, Rosinha? Que alegria ter Rosinha aqui conosco. Rosinha foi presidente do Conceia do Rio de Janeiro, Conselho de Segurança Alimentar. Também foi membro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foi extinta em 2019 e reinstalado em 2023. Né? É bom a gente lembrar isso. Em 1º de janeiro de 2019 foi extinto e em 1º de janeiro de 2023 ele foi reinstalado. Rosinha é coordenadora do SEDAC, que é o Centro de Ação Comunitária, que atua aqui no Rio de Janeiro há mais de 45 anos e, portanto, eu quero agradecer a presença da Rosinha aqui. Rosinha, muito obrigado por estar conosco. É uma alegria muito grande. Boa noite, Raimon. Boa noite, Eli, aí, que a gente já estava conversando desde a hora que nós chegamos aqui. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Catedral, aos amigos do YouTube. E, assim, é uma alegria muito grande estar conversando sobre esse assunto que é tão importante. Raimon começou falando aí da questão do Conceia, né? Em 2023, o governo do presidente Lula encontrou um país devastado,
né? O Conceia é extinto, e se o primeiro ato do governo anterior foi a extinção do Conceia, o primeiro ato do governo Lula, quando assumiu para 2023, foi retomar o Conceia, né? E retomar o Conceia com o mesmo grupo que teve a gestão interrompida. E essa semana aconteceu assim uma coisa muito linda, que foi a presença do presidente Lula na primeira plenária com a nova gestão que começou esse ano no Conceia Nacional. E eu estava lá pertinho, infelizmente não consegui acompanhar por conta das minhas atribuições lá na Câmara, por conta das minhas audiências lá na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, mas assim, fiquei encantado com tudo que eu vi do que aconteceu lá. E foi assim, o presidente Lula foi com uma grande comitiva de ministros. Foram todos os ministros. Eu fiquei todos. impressionada com o número de ministros presentes, e ele foi lá dizendo assim: eu estou vindo aqui prestar contas de uma promessa feita, que era tirar o Brasil do mapa da fome, e a meta, né, era fazer isso até 2026, e isso foi feito antes, né? Em 2025 a gente já tem essa vitória, que realmente é uma vitória espantosa. E a gente tem isso por quê, né? A gente tem isso por conta de uma equipe econômica verdadeiramente compromissada, né? Em primeiro lugar, a gente tem por conta de um presidente que coloca como prioridade muito grande, prioridade absoluta, os pobres no orçamento, né? E coloca de uma forma, quando assumiu a primeira gestão, na primeira fala, o Lula colocou que ele só teria cumprido o papel se ele conseguisse que cada brasileiro tivesse pelo menos 3 refeições por dia. Ele cumpriu isso em um primeiro momento, né? E ele veio agora prestar conta disso. E aí, assim, quando diz saiu do mapa da fome, como é que é isso? Reimon já falou um pouquinho, né? Tem que ter aí uma média feita, e essa média ela é pensada assim, como é que se vê, né? Ela é pensada, esse indicador econômico que coloca com clareza que o Brasil está fora do mapa da fome, ele faz uma média no saldo entre o que o país produz, o que ele importa e o que ele exporta. E aí, dentro desses indicadores, um indicador muito importante é o indicador da subalimentação. E esse indicador da subalimentação, ele mostra a situação que uma pessoa consome de forma habitual menos caloria do que ela precisa para ela viver com uma vida ativa, uma vida saudável. Tem a ver com insegurança alimentar? Tem total a ver. Por quê? O que é insegurança alimentar? A insegurança alimentar é eu saber se no dia seguinte eu vou ter o que comer ou eu não vou ter o que comer. E aí a gente tem assim, a FAO ela coloca ali só insegurança alimentar moderada e a grave, né? Aqui no Brasil a gente fala da leve, da moderada e da grave. Na insegurança alimentar moderada, eu tenho a preocupação se amanhã eu vou ter o que comer ou não, ou se hoje à noite eu vou ter janta ou não. Eu tenho uma preocupação se isso vai acontecer. Mas a grave é quando eu não tenho nada. É quando eu preciso que outros me alimentem, que outros cuidem. Nós tínhamos um número há mais ou menos uns 2 anos, uns 4 anos atrás, de que 117 milhões de brasileiros, portanto, mais da metade da população brasileira, ele estava em insegurança alimentar. Hoje a FAO fala de 2,5%, é isso? Então, não, hoje a gente tem o seguinte, assim, essa conquista de sair do mapa da fome é uma conquista, é uma vitória espantosa, claro, histórica, que tem que ser respeitada, porque é um país que realmente se preocupa com o que está acontecendo. E quem dá esse indicador é a FAO, que é o organismo das Nações Unidas. Das Nações Unidas. E assim, essa informação que a gente tem, hoje o Brasil tem cerca de 28 milhões de pessoas com dificuldade para se alimentar. E aí isso é a questão da insegurança alimentar que a ONU fala, né?
essa insegurança alimentar, ela é muito vista quando a falta de recurso obriga a família, a pessoa, a reduzir o que ela come, a reduzir o que ela faz. Dentre os indicadores tem a subalimentação, que eu já tinha falado. Ele tem um outro fator que é muito importante, que é a escala de experiência de insegurança alimentar, que aí vem a questão se eu tenho uma insegurança moderada ou se eu tenho a grave. E tem um terceiro fator, que é o custo da dieta saudável. Que o que é o custo da dieta saudável? É se eu consigo comprar alimento saudável e a que preço eu consigo comprar isso. Se a gente vai pensar os mais pobres, na hora que ele vai comprar, ele compra o que o dinheiro dá. Não dá para ele comprar determinadas coisas, escolher muito o que ele compra. E essa dieta saudável é fundamental para que a gente tenha uma segurança alimentar e nutricional importante. É muito comum falar segurança alimentar só, mas a gente fala de segurança alimentar e nutricional. É a política de preocupação, é a política de SAM. É saber que não é comer qualquer coisa, mas comer o que verdadeiramente alimenta. É comer a comida de verdade que a gente um produto ultraprocessado, por exemplo, ele pode matar a fome, mas ele não pode nutrir. Mas ele não pode nutrir. E hoje o ultraprocessado nos índices aí, os ultraprocessados estão matando mais do que acidente de trânsito, que outras questões graves que existem, né? Então o ultraprocessado para nós ele tem que ser banido, tem que ser colocado realmente de fora. Por isso é importante a nossa dieta, nós brasileiros, né? O nosso feijão, o nosso arroz, o ovo, a proteína, né Rosinha? Isso. É importante tudo isso, né? Leguminosas, folhas. E aí vem na questão da produção. O Brasil é rico, produtivo, nós temos uma produção maravilhosa, né? E eu vou falar um pouquinho depois, quando eu falar sobre a campanha da segurança alimentar do direito humano, eu quero falar um pouquinho melhor sobre isso, mas só para a gente não perder a questão dos números que a gente tem. Então, eu tenho 28 milhões e meio de pessoas ainda em situação de insegurança alimentar. Eu tenho, desses 28, 21,4 em insegurança alimentar moderada. E eu tenho 7 milhões e 100 em insegurança alimentar grave. E isso, assim, é nessas pessoas que a gente precisa chegar. E aí, voltando à fala do presidente Lula, que uma coisa muito linda que ele disse, o Brasil saiu do mapa da fome graças a todas essas políticas, graças ao nosso sistema de segurança alimentar e nutricional que a gente tem, o CISAM. O Brasil tem aí o SUAS, ele tem o SUS e ele tem o CISAM, que é um sistema super importante. Graças a tudo isso, mas ele colocou um dado super importante, que aí tem o Elias no meio, né? Ele colocou, nós temos que agradecer a essas políticas, ao compromisso dos programas, de tudo aí, o Brasil Sem Fome, que a gente tem aí, que é um conjunto de iniciativas que a gente tem com cerca de 80 ações, programas, né? Integrados com um único objetivo, que é o enfrentamento à fome. Ele tem tudo isso, mas ele tem as pessoas anônimas que contribuem firmemente para que isso aconteça. E anônimos que nem estão preocupados em aparecer, não é, Eli? Que nem estão não é verdade? preocupados em aparecer. Você está preocupado, Eli, que tem a televisão na Praça 15 para filmar você chegando? É a única coisa que eu corro, porque eu falei com a Rosinha, porque para mim, Raymond, o bem termina no bem. O bem não precisa ser promovido, ele não precisa ser anunciado. Você fez e acabou. Esse é maior. Por exemplo, eu falo assim rapidinho, a dificuldade quando tem que postar alguma coisa, porque para mim isso me agride, porque é contra aquilo que eu acredito. O bem é fazer e pronto. Tem um fim em si mesmo, né? Isso mesmo. E aí é aquele dado importante. Muito bom essa ligação, né? Muito bom. Muito bom. E aí vem, Eli, aquilo que a gente estava falando, né? O trabalho anônimo, aquele que vai fazendo o que pode e como pode, né? E que faz coisas grandiosas. Ele está falando hoje, são 1000 cafés. Isso é um número, assim, se você for pegar aí os restaurantes populares que têm um orçamento imenso, olha o café do trabalhador, quanto que custa o café do trabalhador e quanto que custa o café do Elias, né? Então, é uma questão assim, muito séria. Então, isso aí, lembrando
a sua fala de motivação hoje, falando do milagre dos pães e dos peixes, é esse milagre acontecendo lá no café. É o Elias contribuindo para o Brasil sair do mapa da fome, junto com as outras políticas todas que estão acontecendo. Bacana demais. O Eli, é muito bom ter o Eli aqui, porque exatamente a marca, né, concreta daquilo que a gente está falando. Agora, Rosinha, eu queria que você falasse um minutinho sobre o SEDAC. O que é o SEDAC, para as pessoas entenderem? Rosinha preside o SEDAC, Centro de Ação da Cidadania, Ação Comunitária. O SEDAC é uma organização que nasceu há 45 anos. Ele nasceu num momento assim, de luta pela democracia, de defesa da democracia. A base principal do SEDAC é justamente essa defesa da democracia, e ao longo dos anos o SEDAC foi descobrindo vários caminhos nessa defesa, né? Um dos caminhos que a gente tem hoje, que faz parte aí dessa nossa conversa, é a questão da soberania e segurança alimentar. Sem democracia, a gente não tem soberania e a gente não tem segurança alimentar. O SEDAC nasceu nesse tempo, ele tem essa luta forte em relação a isso, e em diferentes momentos ele vai buscando caminhos para falar dessa luta que é pela democracia, que é pela soberania, que é pela segurança alimentar, e nesse momento essa luta está sendo feita. A gente tem aí o direito humano à alimentação adequada previsto na Constituição. Cada vez mais a gente tem mais gente em insegurança alimentar, a gente tem gente nas ruas, como o Eli disse, a gente tem um número enorme de pessoas que precisam, 1000 pessoas para tomar um café na rua, e tudo que a gente quer é que não tenha ninguém precisando desse café, né? Então a gente está aí com uma campanha, colocando na rua, uma campanha que tem 4 eixos fundamentais. O primeiro eixo é a fome e seus porquês, que é uma questão de ampliar o olhar sobre a fome, pensando na questão da violação de direitos e de ferramentas de controle. Hoje a gente vê a fome sendo usada como arma de guerra, a gente vê a fome sendo justificada por mil coisas que não tem justificativa nenhuma, né? A fome não pode ser, os porquês da fome têm que ser colocados muito claro, que o grande problema da fome é a questão da desigualdade. É disso. Nós não temos problema de falta de alimentos, nós temos desigualdade. Então, o primeiro é a fome e seus porquês. O segundo, campo e cidade produzindo comida de verdade. E nesse campo e cidade produzindo comida de verdade, a gente coloca de uma forma muito forte a resposta contra a fome que a agroecologia traz. E a agroecologia traz com o enfrentamento tanto na questão de mudanças climáticas, com a questão da promoção da soberania e da segurança alimentar, mas ela traz com propostas muito concretas, pensando circuitos curtos, pensando as feiras, pensando os agricultores e consumidores se encontrando, para eu saber de onde vem a alface que eu como, para eu conhecer de onde vem o ovo, onde a galinha está pondo esses ovos que chegam na minha mesa, para eu conhecer quem planta, quem colhe, quem vende, para que isso seja que a rede toda seja um circuito conectada, que possa garantir realmente o alimento seguro chegando na mesa. O terceiro, são 4 eixos, né? O terceiro eixo é a cultura e ancestralidade nas cozinhas e nos territórios, lembrando da importância da valorização, do respeito, da salvaguarda das culturas e dos patrimônios alimentares. Nem todo mundo tem a mesma cultura alimentar. O Brasil tem uma riqueza enorme. No Rio de Janeiro, nós temos pessoas de várias regiões do Brasil. Nós temos muitas pessoas que chegam de outros países para morar aqui, que também têm suas culturas alimentares que têm que ser respeitadas. Nós temos a questão da religiosidade, que também determina diferentes formas de alimentação. Claro. Então, esse é o terceiro. E o quarto, que é para nós assim, muito importante de deixar claro, que é o direito à alimentação é seu, é meu e ele é nosso. Uhum. É isso que é... E esse ponto é dizer assim, que a fome, o enfrentamento à fome é um compromisso ético.
um compromisso que o Raymond tem com muita clareza há muito tempo. Esse diálogo nosso aqui é um diálogo que não fala só sobre questões ali, é um diálogo sobre a fé e essas histórias. E aí nós somos pessoas de fé, nós somos pessoas que acreditamos que o nosso compromisso, como Eli falou, eu não vou lá porque eu não tenho o que fazer, eu vou lá porque eu acredito, eu vou lá porque eu quero fazer, porque eu tenho uma cansativo, causa. eu tenho uma causa Claro. que motiva a minha vida, né? Então, o alimento ele não pode ser tratado só como uma mercadoria, como um conjunto de nutrientes. Eu falei lá que é importante falar segurança alimentar e nutricional, mas eu não quero olhar o alimento só como nutrientes também. Eu quero olhar o alimento como um todo, né? Eu quero pensar o que é fazer a comida. Quando às vezes a gente leva lá, o pessoal diz assim, a gente não come só o que está, a gente come com os olhos, a gente come o afeto que chega. É comida, é levar comida e é levar afeto. Eu partilho não quando eu dou um pedaço de qualquer jeito, mas eu partilho quando eu realmente quero dividir o pão, que é o milagre que acontece. Então, esse direito humano à alimentação é meu, é seu, é nosso, é a marca que a gente quer deixar nessa campanha e que a gente quer chamar todo mundo para fazer parte e construir com a gente essa campanha. Gente, vocês estão escutando essa mulher falar? Essa é a Rosinha. Meu Deus do céu, né? Que vida envolvida nesse tema. A camisa dela está escrita ali assim, ó, quem divide o pão multiplica o amor. Eu vou fazer um intervalo agora, depois vou voltar aqui com Eli, porque a Rosinha falou disso, inclusive da integração do SEDAC com os movimentos que organizam o combate à fome e também organizam a segurança alimentar. E depois volto com o Eli, para o Eli falar como é que o projeto dele também alinha com esse processo de construção de segurança alimentar. Quero chamar um intervalo agora, mas quero deixar novamente aqui o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco, 21 96498 0394. Fica aí, que aqui é bom demais. A gente volta já. Nossa fé, nossas histórias. Estamos de volta com o nosso programa. Olha só, nossa fé, nossas histórias. Nós já ouvimos aqui o Eli contando a sua experiência de vida. Vimos aqui agora, eu, mas ali no intervalo estávamos dizendo que aula que a Rosinha deu para nós, né, Eli? Que aula, que maravilha, que conhecimento de causa e de maneira simples, né? Simples, em que todo mundo pode entender. Resumindo, né? O mundo não falta alimento, falta partilha, solidariedade, companheirismo, comprometimento, fraternidade. E eu quero aqui voltar com Eli agora. Eli, o SEDAC, que a Rosinha coordena, ele tem toda uma interação com isso, com a questão também dos movimentos sociais, relação com outras pessoas. Não se acha, vamos dizer assim, o único que pode organizar. Ele chama toda uma rede para se organizar. E o projeto Humanizare, como é que está, Eli? Como é que também tem essa relação? Olha, o café da manhã com os nossos irmãozinhos de rua, que estão ali perto do Tribunal de Justiça, no centro. Isso. Principalmente é isso, Raymond, porque eu acho que é dar dignidade, primeiro, para quem está na situação de vulnerabilidade e para começar um dia com um pouco mais de alento, de força, porque já está numa situação muito difícil, triste, né? E eu estava lembrando de um caso que há pouco tempo aconteceu, que me comoveu muito. Eu terminei o café, aí eu vi um irmãozinho com a mão no rosto e chorando muito. Aí eu fui lá e falei, meu querido, é alguma coisa que eu possa te ajudar? Ele falou assim, não, eu estou me sentindo como um porco. Eu disse, como assim, meu querido? Ele falou assim, eu falei, por favor, de maneira nenhuma, você que é muito bem-vindo e tudo. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou, você vê, eu tomei a minha primeira refeição, agora eu fico à deriva, em vez de eu estar procurando um trabalho ou um ganha-pão, sair dessa situação, eu tenho que sair sair em busca de um alimento. Aquilo me comoveu muito, Raymond e Rosinha, porque é uma realidade, né? É que nem diz a doutora Cristiane, são peregrinos da comida. E a gente,
com o café da manhã é muito pouquinho, Raimon. Mas se você vê a totalidade, por exemplo, rapidinho, por exemplo, o pessoal que trabalha, que mora em Itaguaí, Maricá, Magé, etc e tal, se eles falam para o patrão que mora tão longe, eles não são empregados. Então, uma boa parte fica na rua de segunda a sexta, que a maioria dos seus ouvintes talvez desconheçam. Aí tomam um cafezinho conosco e vão para as suas atividades, retornando aos seus lares só final de semana. Então, o café da manhã, assim, no meu ponto de vista, é um pouquinho de alento para começar o dia, quem está nessa situação. Assim, eu queria que você falasse uma coisa ali, que você falou conosco aqui sem o microfone estar aberto. A fome dói? Nossa, machuca, ô Raimon. Eu sempre na minha vida, eu não tenho coragem nenhuma de comer se eu ver alguém com fome. Isso já é meu, já nasci com isso, né? E a gente vê ainda pessoas, irmãozinhos, que todos nós somos irmãos, né? E ainda nessa situação, isso é assim... por isso que a aula que a Rosinha deu agora foi de um enriquecimento ímpar, porque a comida tem, né? O que precisa é fazer uma maneira de chegar a todo mundo, de chegar, inclusive, quem está na situação. Então, no meu ponto de vista, seria isso. Se a gente pensar, né, no Brasil, o Brasil é o segundo maior produtor de proteína animal do planeta. Não é isso? Segundo. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do planeta. Conviver com 33 milhões de pessoas passando fome, como era até bem pouco tempo, é um clamor, não é? Porque, na verdade, não é um estudo que a gente faz assim que não mexe com a gente, não emociona a gente. Mas, assim, ao mesmo tempo que emociona, nos torna indignados, né? Acho que a fome deve indignar as pessoas. Ninguém deveria, né? Eu acho que a sua resposta, quando a moça pergunta se você é feliz, eu acho que essa pergunta, de fato, não tem resposta para ela. Não pode ser feliz uma humanidade onde hoje, lá em Gaza, onde nós nem conhecemos, pelo menos eu nunca fui lá. Não sei se você já foi, não sei se Rosinha já foi. Não, nós três que nunca fomos lá. A gente nem nunca foi lá. A gente não conhece nenhuma das pessoas que está lá agora passando fome. A fome lá como arma de guerra, né? Nós não temos o direito a um sono tranquilo. Não. Né? Se pensar bem, a gente não tem, como é que você dormiu? Dormi maravilhosamente. Como é que você está? Estou pleno. Né? Não há possibilidade de ter hoje sobre o planeta Terra um ser humano pleno. Exato. Nós não podemos estar plenos. Se a gente estiver pleno, a gente está negando a condição mais importante da nossa vida, que é o que você chamou de IA, né? A interação amorosa. Interação amorosa. Se tem interação amorosa, a gente precisa entender que a gente precisa de questionar essa sociedade, que é uma sociedade que, a partir da fome, produz tanta desigualdade, né? Exato. E, Rosinha, como é que é a dor da fome para você, com as pessoas com quem você convive? Raimon, assim, a gente tem uma preocupação. O SEDAC, ele é uma instituição que trabalhou a vida inteira na questão de políticas públicas, né? A gente, defesa da democracia, pensando em políticas públicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós nunca tínhamos feito um trabalho de assistência de nenhuma forma. No período da pandemia, a gente, inclusive, a partir de uma conversa com você, na época, né, a gente pensou um mutirão solidário, que era um momento que tinha muita gente passando fome. Quando o Elias fez o comentário dele ali na hora, falando, o Eli fez o comentário dizendo assim, que as pessoas perguntavam, você está aglomerando pessoas na hora que era para afastar, né? Tinha aquela frase que dizia assim, nós estamos todos no mesmo barco, na época da pandemia. Nunca foi o mesmo barco, nunca foi a mesma coisa. Exato. Por quê? Por que o Eli ia para a rua? Por que a Rosinha ia para a rua? Por que os companheiros todos que trabalham lá no SEDAC iam para a rua? Exato.
porque a gente não podia ficar quieto, porque o enfrentamento à fome é um compromisso ético. A gente tinha que estar lá porque realmente era eu não lembro a expressão que você usou, Eli, foi alguma coisa assim, o melhor era ficar em casa, mas naquele momento não podia ser o melhor. Naquele momento o melhor tinha que estar lá. Então o SEDAC fez também esse enfrentamento e fazia por quê? Porque a fome doía. Eu comentei com Eli quando nós chegamos hoje mais cedo, enquanto esperávamos, eu comentei com Eli que a gente, durante o mutirão solidário, que a gente teve uma atuação muito forte na pandemia, a gente teve muita gente colaborando com o mutirão no começo, doando alimentos, doando dinheiro e doando tempo. E depois dessas pessoas que estavam lá doando, a gente teve um número muito grande que, à medida que a pandemia, o tempo foi passando, a pandemia foi avançando, as pessoas ficaram sem ter o que comer e elas vinham para ajudar, porque elas também precisavam levar uma cesta, precisavam comer, precisavam fazer alguma coisa. Então, a fome dói e tem gente que não tem vergonha de dizer que tem fome, mas você tem muita gente, esses trabalhadores que ele falou que às vezes dormem, você olha o café dali, você olha o café lá da Glória, é um número muito grande de pessoas em situação de rua, mas é um número muito grande de trabalhadores e de trabalhadoras que também está ali para comer. E que tem vergonha, né, de dizer que está com fome. Nosso programa está chegando ao final. Eu quero do Eli uma palavra de esperança. Fazer acontecer. Que a gente não pode deixar a vida passar na inércia, Raymond e Rosinha. Temos que fazer, nem que seja levar um pãozinho na portaria para aquele que está... Mas fazer acontecer. Todo mundo pode. Todo mundo pode. Rosinha, uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança para mim hoje é o direito humano à alimentação adequada é meu, é seu, é nosso e nós vamos fazer acontecer. Quem quiser pode seguir lá o Instagram do Direito Humano, é DHAA meu, seu, nosso. Direito Humano à Alimentação Adequada, meu, seu, nosso. DHAA meu, seu, nosso. Eu vou também deixar para você aqui o Facebook do Eli. Eli Ferreira. Eli com H no início, com L só, com Y, tudo junto. E do SEDAC é @SEDAC, CEDAC, @SEDACRJ, que é o Instagram do SEDAC. Eu quero agradecer muito aqui a Rosinha e agradecer muito ao Eli por esse encontro nosso aqui. Agradecer a cada uma e a cada um de vocês também. Nossa fé, nossas histórias está chegando ao seu final. Eu convido você agora para 30 segundinhos de oração comigo para a gente encerrar o nosso encontro. Momento de oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Amém. Muito obrigado a cada uma e a cada um de vocês, um grande abraço, minha saudação fraterna e franciscana de paz e bem. Nossa fé, nossas histórias.